quando a manipulação se disfarça de amor. Você já conhecia alguém que no começo parecia absolutamente incrível, mas com o tempo começou a fazer você duvidar de si mesmo? Talvez essa pessoa te elogiava o tempo todo. No início dizia que você era especial, diferente de todo mundo. Fazia você se sentir único, como se finalmente alguém tivesse enxergado quem você realmente é. Mas aos poucos, algo começou a mudar. As críticas começaram a aparecer, pequenas no começo, quase imperceptíveis. Comentários disfarçados de brincadeira, depois vieram as cobranças, as distorções de fatos e aquela sensação estranha de que não importa o que você faça, sempre parece estar errado. Se você já passou por algo assim, existe uma grande chance de ter lidado com alguém narcisista. O narcisismo, quando aparece em relacionamentos pessoais, muitas vezes vem acompanhado de algo ainda mais perigoso, a manipulação emocional. E o mais assustador é que isso raramente acontece de forma óbvia. Pessoas manipuladoras não chegam dizendo que vão controlar sua mente ou seus sentimentos. Pelo contrário, eles chegam sendo encantadoras, carismáticas e extremamente atenciosas. Esse comportamento inicial tem até um nome muito conhecido na psicologia das relações: loveboarding. É quando alguém bombardeia você com atenção, carinho, promessas, intensidade emocional logo no começo. Tudo acontece rápido demais, a conexão parece profunda demais para tão pouco tempo, mas existe um motivo por trás disso. Criar dependência emocional. Quando alguém se acostuma com uma quantidade intensa de atenção e validação, qualquer retirada desse comportamento gera ansiedade, medo e necessidade de reconquistar aquela aprovação. E é exatamente aí que o ciclo de manipulação começa. Quando você tenta agradar demais, a ceder mais, a duvidar de si mesmo e muitas vezes, sem perceber, já está preso em um jogo psicológico extremamente desgastante. Esse tipo de abordagem emocional intensa é uma das estratégias de engajamento e conexão que também aparece nas narrativas que buscam prender a atenção emocional do público, algo essencial para manter o interesse ao longo de uma história. Mas no caso do narcisismo, essa estratégia não serve para controlar uma boa história, ela serve para controlar pessoas, e entender como isso funciona pode ser o primeiro passo para quebrar esse ciclo. A distorção da realidade. Depois da fase inicial de encantamento, começa uma etapa muito mais sutil e muito mais perigosa, a distorção da realidade. Talvez você já tenha ouvido falar de um termo chamado gaslighting. Gaslighting é uma forma de manipulação psicológica em que alguém faz você duvidar da própria percepção, memória ou sanidade. Funciona assim. Você lembra claramente de algo que aconteceu, uma discussão, uma promessa, uma atitude. Mas quando você menciona isso, a pessoa responde com frases como: "Você está exagerando. Isso nunca aconteceu. Você entendeu tudo errado. Você é muito sensível." No começo, você resiste, tem certeza do que ouviu. Viu ou ouviu. Mas quando isso se repete muitas vezes, algo começa a acontecer dentro da sua mente. Você começa a duvidar de si mesmo. Talvez eu tenha te entendido errado. Talvez eu esteja exagerando. Talvez o problema seja comigo. Esse é exatamente o objetivo. Quando uma pessoa perde confiança na própria percepção da realidade, ela se torna muito mais fácil de controlar. Porque agora existe alguém interpretando o mundo por ela. E geralmente esse alguém é justamente o manipulador. Essa dinâmica cria um desequilíbrio enorme no relacionamento. Um lado passa a ter controle emocional sobre o outro. A vítima muitas vezes nem percebe que está sendo manipulada. Ela acredita que está apenas tentando melhorar a relação. Tenta ser mais compreensiva, mais paciente, mais tolerante. Mas, enquanto isso acontece, a manipulação continua avançando. O ciclo do controle emocional. Relacionamentos com pessoas narcisistas frequentemente seguem um padrão quase previsível e é chamado de ciclo da manipulação emocional. Ele geralmente acontece em 4 etapas. A primeira é a idealização. Aqui você é colocado em um pedestal, recebe elogios, atenção, admiração
A pessoa parece completamente encantada e apaixonada por você. Depois vem a segunda fase, desvalorização. Aquele encanto começa a desaparecer, críticas surgem, comparações aparecem, pequenos ataques emocionais começam a acontecer. Nada muito direto no início, mas o suficiente para gerar insegurança. A terceira etapa é o descarte emocional. Nesse momento, o manipulador pode se afastar repentinamente, ignorar mensagens, tratar você com frieza ou até desaparecer por um tempo. Isso cria uma sensação intensa de perda. E quando a pessoa finalmente volta, vem a quarta fase, a reaproximação. De repente, ela volta a ser carinhosa, atenciosa, como no início, e é exatamente isso que prende muitas pessoas nesse ciclo, porque elas acreditam que aquele lado bom da pessoa ainda existe. Elas pensam que se fizerem algo certo, aquele comportamento amoroso vai voltar permanentemente, mas na maioria das vezes, ele só aparece para reiniciar o ciclo. Idealização, desvalorização, descarte, reaproximação. Cada volta nesse ciclo costuma deixar marcas emocionais mais profundas. A parte mais difícil de lidar com manipulação emocional é que ela não acontece apenas no relacionamento, ela acontece dentro da mente. A pessoa manipulada começa a justificar comportamentos abusivos, minimizar situações, procurar explicações para atitudes que no fundo já sabe que não são saudáveis. Por isso, quebrar esse ciclo começa com algo muito simples, mas extremamente poderoso. Reconhecer o que está acontecendo, perceber padrões, perguntar a si mesmo: eu me sinto constantemente culpado nesse relacionamento? Eu sinto que estou sempre tentando provar meu valor? Eu sinto medo de desagradar essa pessoa? Se a resposta para essas perguntas for sim, pode ser um sinal de que existe manipulação emocional acontecendo. Outro passo fundamental é reconstruir algo que manipuladores tentam destruir: sua confiança em si mesmo. Voltar a confiar nessa percepção, na própria memória, nos próprios sentimentos. Conversar com amigos, familiares ou até profissionais também, que podem ajudar muito a enxergar situações com mais clareza. Porque manipuladores costumam tentar isolar suas vítimas. Quanto menos perspectivas externas existem, mais fácil fica controlar a narrativa. Quando outras vozes entram na conversa, a realidade começa a aparecer. E a verdade é que ninguém merece viver em um relacionamento baseado em confusão emocional, medo ou culpa constante. Relacionamentos saudáveis não fazem você duvidar de quem você é. Eles fazem você se sentir mais forte, sendo extremamente quem você é. Se esse tema fez sentido para você, talvez você esteja nessa situação, mais próxima da sua realidade do que parece. E entender esses padrões pode ser o primeiro passo para recuperar algo que ninguém deveria perder: sua liberdade emocional. Se esse vídeo te tocou de alguma forma e fez você entender como o narcisismo funciona, compartilhe esse vídeo, divulgue para mais pessoas, se aprimore no assunto e cuide da sua mente. A gente se encontra no próximo vídeo do Psicologia Obscura.